Estamos começando o Politiquinho dessa semana. Guilherme Collin está com um livrinho aí, uma sugestão de leitura. É isso, Guilherme? Vou quebrar um pouco o protocolo aqui, que na outra semana a gente falou no aniversário de Porto Alegre, sobre os 245 anos. Então foi lançado semana passada, chama Guia de Arquitetura de Porto Alegre, dos arquitetos Rodrigo Poltozzi e Vladimir Roman. E eu achei interessante, são 100 prédios de Porto Alegre, e eu achei interessante que pegam desde os tradicionais, ali por exemplo, na Praça da Alfândega, os três, né, mais conhecidos ali do Marx, do Memorial, que são do Theo Wiedersmann, que é um arquiteto bem famoso, e até prédios assim com uma arquitetura mais moderna, né? Aqui pega no centro da cidade, o Sulacap, o Fernando conhece bem, aqui tem outros aqui na esquina da Independência com a Ramiro, ali, Esplanada, que são arquiteturas diferentes. E um que me chamou a atenção é o seguinte, ó, que até está tendo uma polêmica na Câmara sobre o prédio que vai ser um museu em homenagem ao Luiz Carlos Prestes. Mas eu não vou entrar no mérito dessa polêmica, que eu até acho que não é o caso. É outro politiquinho. É outro politiquinho. Eu quero falar o seguinte, ó, é o único prédio, possivelmente, projetado pelo Oscar Niemeyer. E aí, agora, domingo passado, por exemplo, eu fui lá no show do Jorge Benjor, não dá para ver o prédio direito, porque tem um monte de prédio atrás, é uma coisa ali no tudo... teatro ficou tudo bloqueado, bloco de concreto. Então, é uma pena isso, na verdade, tem uma obra do Oscar Niemeyer que não tem essa... Devia ter um recuo, uma hora, alguma coisa. Mas, enfim, é uma dica interessante. E outra coisa, foi lançado lá no Instituto dos Arquitetos do Brasil, IAB, que a gente está falando, espaços culturais no centro. É mais um centro cultural aí que está pintando no centro. Eu não sei, ele apenas nomina os prédios? Ele apresenta, dá os dados, mostra o mais antigo de Porto Alegre, o ano que foi feito, pelo qual arquiteto que projetou. E tem um prédio, por exemplo, que hoje acho que não sei se é HSBC ou Santander, na esquina da 7 de setembro com o Uruguai, que era o prédio do Banco da Província, que era o segundo banco mais antigo do Brasil, de 1858. Foi inaugurado 101 anos depois, porque encontraram, veja só, não previsto nas fundações uma rocha sólida. Eu trabalhei nesse banco antes da carreira de jornalista e o prédio é único. Foi o primeiro prédio a ter escada rolante no estado do Rio Grande do Sul, foi o primeiro a ter ar-condicionado central no estado. Todo ele, até toda a fachada, o revestimento, e internamente até o quarto andar, feito em mármore de Carrara, que era caríssimo na época, foi trazido da Espanha para cá. E, além disso, ainda tem os janelões da sobreloja, o primeiro andar, bastante, são janelões mesmo, né? Que são ou foram de cristal belga caríssimo. Um negócio assim de primeiro mundo. Tinha por dentro, então, tinha coisas como artefatos de bronze finamente trabalhados para pendurar casacões, guarda-chuva e chapéu e tal. Esse tipo de descrição interna e de quem era e como é que está, realmente faz uma falta. Eu acho que esse livro faz muito bem. É um serviço, né? É um serviço. E é uma das coisas boas que tem, assim, ter prédios e vários sendo restaurados aí no centro, né? Agora, nessa parte cultural, agora está tendo ali a lavagem da Fundação Iberê Camargo, né? A gente teve várias baixas aí nessa parte cultural, né? Aliás, eu vou falar em prédio restaurado. Eu já nomeei na página 3, né, o prédio que mais tempo está sendo restaurado é do Complexo dos Cinemas Imperial e Guarani. Sempre tem gente trabalhando, mas tu não vê a coisa avançar. Estão fazendo um turno? Diz que encontraram uma pedra lá atrás, porque tem um aspecto... Agora que nós estamos falando nisso aí, sugestão para o IAB. Atrás dos prédios da Rua da Praia, toda a sua extensão, porque atrás fica o espigão da Duque, né, da Riachuelo, no caso, depois da Duque, que vai até Independência. É o chamado espigão da Independência, mas que começa lá. Então, é um tecido arenoso, interessante que existem prédios bonitos residenciais na parte da esquina da Calda Júnior até para o lado do Gazon, umas 2, 3 quadras, né? Hoje tomada por bar, aquilo tem uma vida muito movimentada. Esse projeto da casa seria um grande projeto ali. Aí é que está. Cinema, é um centro cultural, tem em outras cidades também, né? Só que é o seguinte, eu quero chamar a atenção para o que fica no fundo desses prédios,
e no fundo dos prédios, de frente para Riachuelo. Olha, tu encontra construções improvisadas, bonitas, muito verdes, de repente o cara fez lá o zelador, ou sei lá quem lá, ou o cara que cuida lá, fez lá o seu puxadinho no capricho. Eu vou chamar agora, apelidar, sugestão, o mundo de dentro da Rua da Praia. É fabuloso tu ver isso, tem que ver isso. Em alguns prédios, pode ver, por exemplo, dos fundos ali, do alto do edifício ali, né? Fernando e Guilherme, quero dar um cortezinho agora para a área da política, falando, né, da questão da arquitetura e que a observação do Guilherme, de que foi ali no Anfiteatro Pôr do Sol e não enxergava esse futuro memorial, né, Luiz Carlos Prestes, por conta do bloqueio dos blocos de concreto das construções ali no entorno. A gente está prestes aí a ter um debate sobre a revisão, de novo, né, do plano diretor, já passaram-se 10 anos. Guilherme, conhecedor, acompanha bastante esse tema. Vai ser polêmico, né? Porque há sempre muito calor nesse debate, né? É um dos dois grandes, as questões de fundo, digamos assim, que vão ser debatidas nesse ano de Porto Alegre. Uma é a atualização da planta do IPTU, que há 26 anos não é feita, tem lá os técnicos da Fazenda, estão atualizando 700 mil imóveis. E a outra é a revisão do plano diretor, que ela começa e sendo possivelmente vai se estender mais um tempo, né? Por exemplo, a revisão anterior demorou 7 anos, começou em 2013 e foi até 2010. Então, mas ali era um outro momento, tinha recém entrado em vigor o atual plano diretor, tinha essa substituição mais acelerada de casas por prédios, essa verticalização ali teve mais polêmica. Eu acho que agora talvez tenha um debate mais amplo, inclusive de um aspecto interessante, que o nosso plano diretor ele tem 7 estratégias: preservação ambiental, questão do desenvolvimento, da mobilidade urbana, mas a discussão fica centrada nesse tema que a gente estava discutindo, que é o mais perceptível, assim, que é, né, do tamanho das construções, como é que elas são. Então talvez essa revisão seja uma oportunidade para discutir, por exemplo, a mobilidade urbana de Porto Alegre. Tem uma coisa, por exemplo, hoje eu li, mano, agora eu sou meio cético quanto a, não no caso aí de revisão do plano, mas eu acredito o seguinte: só tem um projeto que vai revitalizar todo o centro, que é o Cais Mauá. Aí hoje eu leio que tem um grupo entrando que não quer isso, não quer aquilo, ou seja, não fazer. Aí uma boa ideia, sou contra. Quer dizer, mais uma vez, se o Cais fosse, tu poderia fazer de novo aquela até história que eu acho que meio impraticável, de botar bonde no centro, teria que ter fiação aérea, aí já entra problema de bombeiro, de prédio e de moradores residenciais reclamando, mas de qualquer maneira seria, junto com, de repente, a operação do mercado público em horários mais ampliados que o de hoje, colocar alguns restaurantes que vão se interessar ali nos altos do mercado, seria outra Porto Alegre. O problema é que aqui é a turma do não ganha sempre. Eu vou discordar um pouco de ti pelo seguinte: esse projeto ele está em licenciamento ainda, então em primeiro lugar ainda não... Não, tudo bem. Já estão dizendo que são... Eu sei, tu discorda que tem críticas ao modelo, que tem shopping e espigões e tal. Bom, mas independente das críticas, tem duas questões que acho que são as principais que estão atrasando o projeto. Uma, não terminou o licenciamento ainda. E não tem nada a ver com críticas, a gente defende um outro modelo e tal. Não tem nada a ver entrou com na questão ideológica, né? Não entrou, é uma questão prática. E a outra questão é a questão financeira, que os investidores não têm os recursos. Então, bom, tem discordâncias? Tem, mas não é por isso que não avançou o projeto. Então isso é uma coisa. Outra coisa é a seguinte: a primeira fase do projeto é unanimidade na cidade, que é a restauração dos armazéns do Cais do Porto. E isso eu concordo contigo plenamente. Isso aí o centro vai dar um salto. Isso aí tem tudo para crescer. Vai ser a volta da classe média para o centro de onde ela foi expulsa. Basta ver aquela praça do Aeromóvel ali, olha como ela está sendo usada. Ele passa ali de noite ali, o pessoal jogando futebol, tomando chimarrão. Isso. Tem uma... Fazendo vida, né, num horário que não aquele comercial, onde as pessoas ainda se atrevem a circular com tranquilidade, estendendo um pouco mais e se associa a essa proposta do mercado público também. Claro, dá movimento, né? Dá movimento para regrar, claro, eu concordo. Mas, por exemplo, tem muita coisa a ser feita, né? Não vamos nos esquecer, o leigo não vê isso aí. Os armazéns do Cais têm que sofrer uma reforma profunda, porque lá não tem rede de esgoto, nem rede pluvial, o cabeamento todo, né,
precisa ser feito, né? Então falta fazer tudo ali, já tem a estrutura, o que é uma grande coisa. E é lindo o lugar, então tem tudo para... Até vou mostrar, no outro politiquinho eu vou botar uma foto aqui, assim como tu mostrou que eu tirei ali na altura do terminal do catamarã. Aliás, veja nessa sexta a foto da página 3, Porto Alegre, vista numa noite de lua cheia de Guaíba. Tá feito o convite, até o próximo Politiquinho. Obrigada, Guilherme, Fernando.